Boa noite, Niel. Seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui com o Niel de Olho no Bairro. Seja muito bem-vindo. Fica à vontade aí no nosso podcast. Fala com a galera aí. Pô, legal. Muito obrigado também, Ítalo David, né? Isso. Muito obrigado a vocês aqui. Foi um prazer. A gente está aqui para a gente conversar, bater esse papo gostoso aqui. E a galera aí do podcast. É isso. Assunto: quem é Niel de Olho no Bairro? Niel de Olho no Bairro. Para eu falar um pouquinho quem é Niel de Olho no Bairro, eu preciso voltar um pouquinho Vai lá. A casa é sua. há 40 anos atrás, quando os meus pais chegaram aqui em Camaçari. Meu pai com minha mãe, eles vieram do interior da Bahia, na cidade conhecida como Irajuba. Minha mãe, eles vieram para cá naquele intuito de trabalhar no polo petroquímico, né? Aí meu pai, sem muito estudo, minha mãe também, quando chegaram aqui, depararam com a realidade totalmente diferente. Minha mãe com 9 filhos. E Eita. mas sai do interior com 9 filhos. Eita, cara. Aí chegou aqui, minha mãe teve mais 2. Olha, foi para 11. As duas minhas irmãs mais velhas engravidaram jovens também. Aí minha mãe teve que criar e foi para 13. Eita. Uma de cada. Mais dois agregados. Meu pai e minha mãe 15, imagina, 15 pessoas. Meu pai sem muito recurso financeiro. Pô, e aí como é que vai cuidar dessa garotada toda, né? Sem trabalho. Meu pai pegou esses meninos, levou tudo pra feira. Lá na feira a gente começou a viver aquela batalha pela sobrevivência, né? A gente vivia num barraco de madeira lá no bairro da Gleba B. E com 3 camas apenas pra 15. 15. Aí se jogava pelo chão, tinha um sofazinho que a gente dormia lá. E meu pai conseguiu, ou minha mãe conseguiu criar essa garotada toda. E hoje a gente tem as nossas vidas praticamente sossegadas, né? Alguns têm comércio, alguns têm mercado, outros trabalham na indústria. Então, a gente conseguiu viver a nossa vida e contribuir também para o desenvolvimento dessa cidade, né? Essa terra que aqui está. Então, como é que a gente pode chegar a esse questionamento que você me fez? Como é que surgiu o Niel de Olho no Bairro? Então, com essa toda a problemática que eu passei, eu fui aprender a ler, a escrever com 12 anos. Na idade de 10 anos, uma professora disse que eu não ia passar de ano porque eu não sabia ler nem escrever. Naquele mesmo ano eu peguei, abandonei a escola e não fui mais naquele ano estudar. Com 10 anos. Com 10 anos. No ano seguinte, eu fui forçado pela minha mãe a voltar aos estudos. Encontrei uma professora que fez um trabalho muito bom comigo. E voltei novamente aos estudos. Aí daí, então, não perdi mais nem um ano. E já na idade de 20 anos, fui estudar a Cefet em Salvador. Aí surgiu uma oportunidade na Ford de estágio. Estagiei lá 2 anos, depois trabalhei juntando estágio com o tempo de empresa lá. Foram 10 anos de empresa. Nesse período foi quando eu me casei com a minha esposa. Ela é formada em administração. Daqui mesmo? Aqui mesmo. Aí, pô, naquele ano não tinha muitas condições para construir nossa casa. A gente foi morar aqui numa localidade, aqui na Nova Vitória, conhecida como Maria Meira. A localidade lá sem nenhum tipo de infraestrutura. Não tinha água encanada, não tinha pavimentação asfáltica, iluminação, nada. Eu falei, pô, velho, eu tenho uma formação, minha esposa tem uma formação também. Tive que a comunidade ainda não estava em formação, não eram pessoas que tinham muito conhecimento de estudo, essas coisas, entendeu? Aí comecei a fazer os ofícios, fazer alguns panfletos e de jogar no bairro, ia para frente da prefeitura lá, porque sabia que tinha muitas pessoas envolvidas com política lá que precisava saber. Isso em que ano, Niel? Isso no ano de 2007, 2006, 2007, mais ou menos nesse período. Aí comecei a fazer esses informativos e sempre colocava assim, de olho no bairro, mas não fazendo referência à minha pessoa, mas fazendo referência às necessidades que eles precisavam ficar de olho, olhar as necessidades, as carências que as pessoas ali viviam. Aí fiz vários protestos, teve um período que eu fiquei uma semana acampado na porta da prefeitura, a gente
com várias pessoas lá para chamar a atenção das autoridades para as problemáticas daquela localidade ali. Com isso, outras pessoas em outras localidades começaram a ver, pô, aí era aquele período do Orkut, né? Tinha um Orkut, a gente anunciava, mas, pô, tá dando certo. Oniel, aqui a minha rua aqui tá cheia de buraco, Oniel, aqui minha rua tá faltando iluminação. E começou a chamar, não chamava nem mais Niel, começava a chamar de olho no bairro. Vem aqui, vê minha situação aqui de olho no bairro. O nome pegou. Aí começou, aí pegou. Aí ficou Niel de olho no bairro, e hoje as pessoas não me chamam mais de Niel, chama de olho no bairro, e o nome, hoje as pessoas eu me identifico muito como de olho no bairro, né? Tem os requerimentos quando eu faço na prefeitura, eu boto lá Niel de olho no bairro, todo mundo já sabe que sou eu. De quem é? Já sabe quais são, de quem é o requerimento, o ofício, abaixo assinada, tá lá, nome Niel de olho no bairro. E assim, hoje, né? Isso começou em 2007, 2017, 10 anos, com mais 5, 15 anos. Né? Já tem de que Niel pegou, Niel de olho no bairro pegou. Sim. Quais são os projetos que você vem desempenhando de lá pra cá? E o que é que Niel de olho no bairro desempenha hoje? Porque assim, muitas vezes as pessoas veem nós cristãos, né, como pessoas que tem ali uma igreja e aquela igreja é responsável por alguma parte de uma assistência social, alguma coisa desse tipo assim. Mas é incomum nós vemos no meio cristão assim, alguém que tem um projeto dele. Quando você começou esse projeto, você era cristão ou ficou depois? Quando eu comecei a fazer um trabalho assim de procurar ajudar as pessoas por 16 anos. Quando eu morava na Gleba B ainda, aí tinha uma associação chamada Associação de Moradores de Vila Irmã Dulce. Eu fazia parte da associação. E quando surgia pessoas Pode trazer mais perto. Pessoas com necessidades, a gente pegava e ajudava essas pessoas. A gente saía pelas ruas, fazendo coleta de alimentos, de roupas, e entregava essas pessoas que mais precisavam dentro da comunidade lá. No ano de 1999, aí me tornei evangélico. Amém. Me batizei na Igreja Batista. Lá intensificou mais os trabalhos voltados para a questão de ajudar as pessoas. Daí então eu não parei mais. Aí as pessoas sempre achavam que eu tinha que me envolver também na parte política, porque achavam que eu me envolvendo na parte política eu poderia ajudar mais pessoas ainda. Mas eu comecei a fazer um trabalho político e fui várias vezes candidato a vereador, não fui eleito, mas os trabalhos não pararam, o trabalho não deixou de ser feito. E então esse trabalho não se restringiu apenas naquele período. Eu comecei a dar continuidade e hoje o trabalho de olho no bairro já tem um trabalho bem consolidado, um trabalho que já conseguiu muitos frutos para Camaçari. Muitas solicitações que foram feitas. Tem pessoas lá em Barra do Pujuca, você tem ideia, já fiz solicitações para lá e as solicitações foram atendidas. Tem pessoas lá no Jaraguá, Massaranduba, então tem várias localidades que foram solicitar a minha presença e eu vou lá, faço um ofício, faço um requerimento. A gente sabe que muitas dessas coisas a gente solicita, mas sempre tem aqueles políticos que moram na região que às vezes, Niel solicitou, mas essa causa aqui é minha, entendeu? Obra de fulano, obra de ciclano. Aí eu não entro muito no mérito disso, porque eu acho que o que vale, de fato, é a gente ver que a coisa aconteceu. Sim. A gente fez a solicitação lá, a pessoa, o político A, B ou C também solicitou, mas a gente vê que o resultado naquela localidade aconteceu e as pessoas foram beneficiadas com aquilo, que eu acho que o maior ganho é justamente isso, entendeu? Então eu não me preocupo muito com essas questões. Agora tem uma situação lá no Verdes Horizontes, um morador de lá me solicitou e quer que eu acompanhe uma problemática lá. E eu estou acompanhando, eu estou dando assistência, sei que tem lá os candidatos políticos daquela região.
Mas se a pessoa se sente confortável Sim. em estar passando para mim essa demanda, então eu me sinto na obrigação, pelo trabalho que eu já venho fazendo, de tentar dar esse suporte para ela. Então eu consigo, esse trabalho de Olho no Bairro, a gente foca também nessa ajuda às pessoas de dar essa assistência. Mas não se restringe apenas a isso. Aí eu vi a necessidade de criar uma instituição Sim. para poder a gente ampliar esses trabalhos, para fazer com que esse trabalho ficasse mais consolidados e as pessoas começassem a criar mais identidade. Até para ter uma referência, né? Porque até então, foram 20 anos de trabalho que a gente veio fazendo, mas a gente não tinha um local, não tinha um espaço para dizer, esse espaço aqui pertence aos trabalhos desenvolvidos por Niel de Olho no Bairro. Então, no ano de 2021, foi ano passado, né? A gente criou a nossa associação beneficente de Olho no Bairro e de lá para cá só tem vitórias, né? Você pode contar vitórias assim com esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Eu tenho um trabalho conhecido como o projeto Alfabetizar e Letrar. Sim. É um trabalho Muito com legal. crianças de 6 a 12 anos dentro da comunidade, que a gente conseguiu pegar essas crianças sabendo toda essa carência dela de formação. E a gente está hoje trabalhando essas crianças, a gente já viu um resultado na questão do letramento, na questão da escrita, na questão de entender o mundo como um todo. Então isso para a gente é importante. Só dentro desse projeto, para você ter uma ideia, quando a gente iniciou logo, uma criança de 7 anos, ele chegou para a gente e disse que quando crescesse queria ser ladrão, traficante. E hoje a gente vê esse menino de forma diferente. O menino já é mais dócil, é um menino que já escreve, já conhece um pouco das letras, já. Então, a gente vê um avanço nessa criança. A gente pega outra criança com 12 anos, um menino que pegava no lápis, assim, parecia que ia quebrar o lápis. Então, isso tudo, e hoje você vê o menino já escrevendo as letras, já lendo também bem também. Então, você consegue ver que você está contribuindo para a formação, para que aquela criança ela tenha um futuro diferente. Então, esse projeto Alfabetizar e Letrar da gente, para mim, é o carro-chefe assim, desse trabalho que a gente desenvolve dentro da comunidade. Todo dia chega lá várias pessoas procurando querer matricular os filhos lá e não tem mais vaga porque os espaços é pequeno e é um espaço, não é um espaço assim com toda uma infraestrutura muito, com ar-condicionado, aquela coisa toda, não é. Então é uma coisa bem simples, mas é bem acolhedor, a gente consegue acolher essas crianças. Recentemente, uma criança chegou lá e me abraçou, relatando que a polícia tinha batido no pai dele na frente dele. Então imagine como é que essas crianças, né? Então você precisa ter todo um trabalho para poder estar dando esse suporte para esses meninos, ajudando esses meninos. Chegar a criança lá, às vezes não tem, vai para lá, muitas das vezes sem se alimentar, pela manhã, à tarde, e você ter ali o que comer, às vezes tem um pão integral, às vezes tem um biscoito, aquele pouco azul, a gente bota com suco lá, o menino come, mas está suprindo ali, o menino se sente acolhido por isso. E isso é importante. A gente está conseguindo mudar a realidade dessas crianças. A gente tá tentando prover essas crianças um futuro diferente. Então, para a gente, isso aí é muito importante. E eu acho que pessoas que queiram também contribuir, ajudar esse projeto, pode chegar lá na nossa associação, que fica ali na Maria Meira, é o número 53B. Pode fazer qualquer tipo de doação, iogurte, leite, biscoito, o que for. Isso tudo para a gente vai ajudar a fazer com que esses meninos tenham uma assistência melhor e possam sonhar também com um futuro diferenciado. Certeza. Porque assim, a associação, ela fica num bairro carente, né? E a gente sabe que, infelizmente, a nossa realidade, a realidade do país que nós vivemos, é uma realidade complicada para quem nasce nesse meio de comunidade. Então, eu vejo que um projeto social, que nem esse, que pega essas crianças que são à margem, são colocadas como a margem da sociedade. Muitas vezes não tem uma estrutura, como você mesmo falou, chega lá sem alimentação. Não tem um suporte psicológico da família. Como você mesmo citou agora, que o filho viu a polícia batendo no pai na frente. Então, eu vejo que projetos assim,
é que fazem pessoas diferentes. Você contou um testemunho aqui do menino que disse que queria ser traficante, ladrão, e que hoje já tá mudando o pensamento. Então eu vejo que projetos, e quem estiver assistindo e assistir posteriormente, realmente quiser ajudar, ajuda. Porque assim, são projetos que mudam vidas. Ítalo, muitas das vezes, numa sala de aula, são 30, 40 alunos. É um professor para esses meninos. E o professor não consegue identificar as carências daqueles meninos ali. Lá no nosso projeto, nós temos 8 turmas, cada turma com 5 alunos. Acho que só tem uma turma com 6 alunos. A gente consegue ver no olho a olho ali do menino. Consegue ver quais são as necessidades desses meninos. Atenção, né? Então, eu acho, como você bem falou, a gente precisa que mais projetos como esses sejam feitos, que as pessoas construam em nossa cidade, entendeu? Para que a gente possa entender, trabalhar mais de perto, porque quando você trabalha mais de perto, você entende melhor e você consegue buscar uma solução para esses meninos. Não só para os meninos, mas também para as mães. Sim, a família como um todo. A gente consegue acolher as mães também. Aí eu vou para outro projeto nosso, que é o nosso projeto chamado o Bazar Solidário. Nosso Bazar Solidário, a gente arrecada, esse ano a gente já entregou em torno de 5 mil peças de roupas para várias pessoas em várias localidades aqui em Camaçari. As pessoas doam a roupa para a gente pega, seleciona essas roupas e depois redistribui para as pessoas que precisam. Essas roupas, ela traz dignidade para a mãe, para a criança, para todos aqueles que vão ali. Recentemente, um jovem de 14, 15 anos ia para a escola com uma sandália dessas conhecidas como Havaiana, né? Toda já com aquele preguinho já embaixo. O aramezinho e tudo. Falei, pô, velho, um menino jovem, bonito, retado, assim, todo fortinho, assim. Ia para a escola e peguei, pô, vem cá, rapaz, chega aqui. Entra aqui, ele entrou lá, aí tinha um tênis daqueles ortopédicos que a gente usa para trabalho, mas todo acolchoado, bonito assim. Ele olhou assim, pô, velho, deixa eu calçar aqui, botou no pé. O autoestima do menino assim, o menino saiu assim. Já mudou. Numa alegria arretada, assim, como se fosse a coisa mais importante para ele ali, entendeu? Então você consegue dar dignidade. Imagine um menino desse na escola, como é que ele não vai se sentir, entendeu? Ele vai se sentir igual aos outros. Aí chegou outra vez lá, o menino lá, tinha umas camisas da Lacoste, Lacoste mesmo. Lacoste. Aí chegou lá e viu umas 3 camisas. Pô, velho, camisa da Lacoste, veio pra aqui, velho. Aí pegou, usou. Então, muitas das vezes, esse menino nunca tem uma oportunidade de usar uma roupa como essa, entendeu? Ele vai se sentir igual aos outros que teve oportunidade. Então, ele vai conseguir se ressocializar, vai conseguir ficar próximo desses meninos, vai conseguir criar novas amizades por conta dele estar parecido com eles também ali. Então, isso traz dignidade. Aí as pessoas falam, pô, é roupa usada, aquela coisa. Pô, certo que é usada, mas, pô, tem muita gente precisando, velho. Que não tem nenhuma usada pra usar. Quantas vezes chega uma pessoa lá procurando um agasalho, um lençol pra poder dormir, porque não tem casa? Imagina, nesse período de frio mesmo agora. Sim. Sem ter um agasalho em casa. Então, isso tudo é importante. São coisas que aparentemente é simples, mas que trazem um significado muito importante para a vida das pessoas. Um dia desse chegou uma senhora lá, uma jovem senhora, né? Uns 25, 30 anos. Falou, pô, vou fazer uma entrevista de emprego. A menina tava assim, meio maltrapida, assim, sem... Pô, a menina pegou lá umas roupas, assim, uns vestidos e usou. Se você visse, mudou. Ela vai chegar para fazer essa entrevista de emprego já com autoestima, confiança lá em cima. Aí também é verdade. A pessoa que vai ver ela já vai ver ela de outra forma. Com outros olhos. Já vai ver ela com outros olhos. Então, é isso que a gente precisa fazer. São coisas que, às vezes, a gente não precisa fazer muito para poder ajudar. Acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue ajudar muitas pessoas. E o foco do nosso trabalho é justamente isso. Fazer esse pouco, mas esse pouco que faça com que ele se torne coisas muito importantes na vida dessas pessoas. Posso dar continuidade? Pode sim. Pode. Fica à vontade. Aí, depois desse projeto, né, que é o Bazar Solidário, a gente tem também o nosso sopão, que é o sopão solidário também, né, que a gente faz. Esse sopão, a gente vai nas comunidades que mais precisam e lá a gente distribui esse sopão
para as pessoas daquela comunidade carente ali. O Sopão a gente sempre faz assim de 15 em 15, às vezes de 20 em 20. Agora ele está com a parceria também com a ONG Vidas, que é que acho que a presidente é a Dona Marta, né? Lá na Gleba A. E ela se comprometeu em nos ajudar também e está fornecendo esse sopão junto conosco. A gente meio que deu uma pequena travada no sopão, porque a gente tem um grupo de pessoas lá que trabalha num projeto, Alfabetizar e Letrar, e são voluntários, né? Sim. E como é voluntário, pô, a gente não pode estar espremer, né? espremendo muito as pessoas. Tem que esperar o tempo ali e quando essas pessoas tiverem esse tempo disponível, poder nos ajudar lá no projeto. E como a gente precisa de mais pessoas para fazer esse voluntariado e nos ajudando, então a gente precisa de fazer com que outras pessoas venham também para esse projeto, para nos ajudar. E a Marta, ela é uma pessoa que está nos ajudando, vai nos ajudar mais ainda com esse sopão, e isso vai fazer com que a gente fortaleça mais esses trabalhos nossos lá na comunidade. Pode continuar. Posso continuar? É porque pode que ele fez um... Aí tava me olhando com a cara ali, nosso Diosadak ali. Ele... Pode continuar. Aí, agora sim. Agora... Pode continuar. Então, no Sopão ele traz ajuda também essas pessoas que mais precisam da cidade. Eu estava aqui recentemente aqui no Morro da Conquista, na Nova Vitória. A gente distribuiu lá 3 panelas de sopa lá. Aí quando a gente ia descendo o morro lá e vinha as crianças correndo para pegar com a vasilha, né? A sopa! Não tinha mais. Aí a senhora falou assim: tá vendo ali aquelas pessoas ali, ó? Ali, muitas delas ali, ó, é o que tinha, é o que precisava apenas para poder se alimentar agora à noite, entendeu? Era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo, entendeu? Então você vê que os meninos foram assim, aquela correria assim para poder chegar lá, para poder. Quando chegou a sopa, infelizmente já tinha terminado, né? Foi uma quantidade grande, mas muita gente que precisa, né? Que tá precisando de uma sopa como essa. Aí você olha, pô, é uma sopa, velho. Pô, mas uma sopa, às vezes você dormir com fome, com certeza, no outro dia você chegar e saber que só que você tá dormindo com a barriga cheia ali, pô. É muito legal, viu? E as oportunidades também, né? Quantas vezes a pessoa chegava lá no nosso projeto lá pela manhã, a gente faz um café simples lá, com as pessoas, come um pãozinho, tem um cafezinho, tem uma manteigazinha que a gente come juntos, e vai de lá, toma esse café e vai procurar emprego. Isso, pô. É a coisa simples assim, mas, pô, aquele café ali pode ser algo que vai mudar a vida daquela pessoa. E talvez a gente não sabe se seja a única refeição também que aquela pessoa vai fazer ali. Mas às vezes a pessoa chega lá, pô, ela não vai procurar trabalho porque tá tão com fome, pô, fica desmotivada. Ela toma aquele café, ganha motivação, Isso. vai lá na frente, é um emprego do cara conseguir, entendeu? Coisas que acontecem que a gente pensa que é simples, mas essas coisas simples, elas que transformam a vida da pessoa. Nosso outro projeto que a gente tem lá, que é tão importante também, é Nossa Horta Comunitária. Sim, era isso que eu queria perguntar, que esses outros eu já conhecia, e depois eu vi no Instagram sobre a horta. A gente tem uma horta lá que a gente faz. Agora, recentemente eu conversei com o secretário de Agricultura e Pesca, Falcão, conversei com o Alden da Alimpec também. A gente está para fazer uma parceria aí para a gente fazer essa horta comunitária. A gente já planta algumas coisas lá, mas a gente quer esse suporte das secretarias para poder, de fato, cultivar algo, e esse que for cultivado, a gente poder ajudar as famílias para poder ajudar nessas carências nutricionais, principalmente das crianças do projeto, né? Tudo que for plantado lá, a gente vai pegar e vai colher e vai estar passando para essas famílias dessas crianças do projeto Alfabetizar e Letrar. E, tipo, você falou dos trabalhos que hoje o senhor já desenvolve junto com a equipe, né? Sim. Mas quais foram os trabalhos, assim, principais que veio naquele início lá? Que você começou tipo assim, digo, pô, posso começar a trabalhar com essa área aqui porque é o que realmente a galera tá precisando. Quais foram os trabalhos, assim, que o senhor começou? O pioneiro, no caso. Os pioneiros, isso. O trabalho pioneiro dentro da comunidade foi buscar infraestrutura. Foi no caso daquele de olho no bairro mesmo, de procurar ajudar ajudar a comunidade a fazer com que
chegasse a infraestrutura para o local. Sim, A sim. pavimentação, a parte de esgotamento sanitário, Entendi. iluminação. Então, esse aí foi o trabalho principal. Depois daí, a gente começou a vir dessas outras necessidades que a gente viu que precisava e precisa dentro da comunidade. Entendi. E a instituição, no caso, que vocês trabalham hoje, é tipo, qual é o nome de Olho no Bairro mesmo? Qual É o a nome? Associação Beneficente de Olho no Ação Bairro. Beneficente de Olho no Bairro. E foi perguntar. A questão hoje, o senhor falou que precisa de ajuda e tal, mas realmente, e tipo, mas hoje, quem que tá na frente realmente para a questão de bancar em si essa associação, os projetos e tudo mais, como é que vocês funcionam nessa questão de captação de recursos? O espaço hoje, onde a associação fica localizada, é um espaço de uma casa que foi minha. Uhum. Aí as despesas voltadas com iluminação, com água, essas despesas todas, eu que arco com essas despesas. Aí vem os amigos, pessoas que são parceiras, sempre me ajuda também, entendeu? Às vezes ele chega lá, leva um pão, às vezes leva um biscoito, às vezes leva uma matéria de limpeza. Então, todas essas coisas, ela faz com que seja tocado esse trabalho lá. Uhum. Então, e tem os voluntários, né? As pessoas que são voluntárias que chegam lá, tem os professores que tá sempre dando suporte pra gente. E com a visão também, né? Essas pessoas todas, elas nos ajudam com a visão de que esse projeto ele venha a crescer e eu creio que no futuro essas pessoas que estão hoje voluntárias, ela possa estar recebendo também um salário, Sim. algo que possa suprir a necessidade delas. Então, elas estão ajudando de forma voluntária com amor, eu vejo que é um amor muito dedicado ali, mas que essas pessoas, eu creio que o projeto vai crescer mais, a gente vai ganhar uma proporção assim que outras pessoas, como empresários, empresas de grande porte, vai chegar até a gente, vai procurar abraçar esse projeto e, consequentemente, a gente vai ajudar essas pessoas que hoje são voluntárias e vai vir outros voluntários com certeza, mas essas pessoas hoje que a gente tá abraçando esse projeto nosso intuito é fazer com que essas pessoas sejam abraçadas também, entendeu? Para Sim, poder sim. também suprir as suas necessidades que elas têm. Beleza. E hoje as atividades que realmente vocês conseguem arcar, que o negócio eu falou que tinha uma questão de sopão e tal. Sopão. E tipo, quais são essas atividades que hoje tem na associação? Projeto de alfabetização? A gente tem o projeto Alfabetizar a Letra A com 40 Sim. crianças. Aham. São 8 turmas. Tem uma turma das 8 às 10, das 10 às 12, de 1 às 15 e das 15 às 17. São 8 turmas. Na verdade, eu falo 8 turmas porque são 2 salas, né? Ah, tá. Então dobra. Aí fica 8. Como eu Então falei, dobra. aí você que somou São 4. 8 grupos que estudam lá, né, nas duas salas. Aí tem São 2 grupos por turno. tem uma turma que a gente pegou, juntou as crianças de 6 a 9 anos. A gente pegou de 10 a 12, já fica, os maiores ficam em outra sala, que a gente pega e divide esses meninos, né? E lá a gente faz coisas, a gente não pega o conteúdo que é ensinado em sala de aula. Isso é um conteúdo que a gente vê, a gente olha assim, ó, a criança está precisando, ela está com Seria realmente a dificuldade, dificuldade. na questão da escrita. A gente vê que ela não consegue desenhar a letra. Principalmente a letra F, a letra B, Sim. essa é a letra muito Que é cursiva. mais muito cursivo. Ela tem dificuldade de fazer, então a gente pega essas letras e faz com que a criança ela aprenda a desenhar aquelas letras ali. Então o trabalho de vocês é justamente Eita, Fomentar. não, é pontual, tipo, é na dificuldade a mesmo. gente pega, porque a criança, ela trava, se ela não aprender naquele tempo certo, ela vai travar o Sim. conhecimento dela. Vou relatar uma situação que aconteceu comigo recentemente. Eu estava com a secretária de Educação, Neurilene Martins, lá na Fundac. A Fundac é uma instituição que cuida de menores infratores aqui em Camaçari. Fica ali na saída de Camaçari. Sim. Ali. Aí o que acontece? Quando a gente chegou lá, aí a secretária perguntou, a gente fez uma roda lá de conversa, e a secretária perguntou para um dos meninos: meu jovem, o que é que você vai querer ser quando eu sair daqui? Um diz, eu quero ser engenheiro, outro pedreiro, outro... E foi falando as profissões, né? Mas um dos meninos quando ela perguntou, um dos meninos lá, um deles disse assim: dona, eu não vou ser nada. Aí ela pegou assim: não vai ser nada por quê, meu filho?
Ó, porque a professora tá ensinando lá no quadro lá, não sei nem o que é que ela tá fazendo lá, entendeu? Ele não conhecia as escritas ali, o que tá, as letras ali, se a letra era A, B ou C, ele não sabia o que Sabia era nada do não alfabeto. sabia nada. Então, para ele, a mente dele tava bloqueada para a questão do alfabetizar e do letrar. E o que acontece? A criança, ela tem um tempo certo de Sim, aprendizagem. sim. Uma criança, acho que 6, 7 anos, ela tem que saber ler e escrever. Se ela não sabe nem ler e escrever nesse período, e ela vai sendo colocada dentro da sala de aula, junto com outras crianças que sabem ler, ele começa a já criar um bloqueio, aquela questão do bullying. Ah, pô, você lê, você não sabe ler, e a criança já começa a querer não querer ir mais para a escola. Foi o que aconteceu certamente com esse menino, entendeu? Provavelmente aconteceu algo semelhante a isso. Então ele deixou de não querer estudar, ele não quis mais ir para a escola. E lá, nesse projeto nosso, é justamente isso, a gente pegar essas crianças que não tiveram oportunidade de aprender no tempo certo, desbloquear, fazer com que ele aprenda a ler, aprenda a escrever para ele poder se sentir igual às outras crianças na sala de aula. Por isso que é um trabalho bem direcionado, o conteúdo lá de um aluno é diferente do outro, não é o mesmo conteúdo. Por isso mesmo que as salas é pequena, são turmas pequenas, porque é uma coisa bem direcionada. Um tem dificuldade com leitura, então ele vai trabalhar só a leitura. Outro tem dificuldade com a escrita, a gente vai trabalhar a escrita daquela criança ali. E tem coisas que a gente vê que é coisas que é carência de todos, a gente faz uma coisa mais parecida para todos ali. Então é nesse sentido aí que a gente faz esse trabalho chamado alfabetizar e letrar. Porque às vezes você alfabetiza a criança, entendeu? Mas o letramento é a criança entender. Aí a criança pega um livro, ele lê o livro, mas não sabe, não consegue interpretar o livro. Aí eu tenho um exemplo de crianças que ele não lê muito assim, mas ele chega na prova lá e só tira 10, 8. Mas, pô, por que essa criança tira? Porque ele não foi apenas alfabetizado, ele foi letrado também. Ele consegue entender as coisas, ele consegue saber dizer, porque a energia sai da hidrelétrica, ele consegue entender todo a dinâmica. Quando ele faz a leitura, ele consegue fazer essa interpretação. E muitas vezes a criança, na sala de aula, ela não foi ensinada a pensar desse jeito. Ele começa a ler, aí no final da leitura, você pergunta para ele, explica para mim o que foi que você entendeu. Ele não sabe o que foi que ele leu ali, entendeu? Então ele não foi letrado, ele foi alfabetizado, ele aprendeu a ler, mas a escola não ensinou a criança a pensar, a criar uma ideia daquilo que ele aprendeu ali. E os outros trabalhos além do alfabetizar? Aí tem o nosso sopão, que a gente faz. Os dois trabalhos juntos. Trabalhos estão esses dois? O sopão e o alfabetizar mesmo? O sopão, alfabetizar, a horta, o café da manhã, né? E tem o nosso curso de logística também. Eu tenho um curso que é um curso básico de logística para pessoas que já têm o segundo grau. E o nosso foco, esse curso é ensinar noções básicas de logística para a pessoa que já está terminando o segundo grau, ela possa ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Essa é a função desse curso da gente.